Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 12 de março de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Ló em Sodoma. Você imagina aqui essa cena? O Senhor Deus, como nós mencionamos na lição de ontem, veio para ter uma refeição com o Abraão e a Sara. Dois anjos o acompanhavam. Entre todo aquele momento, eu tento imaginar como deve ter sido fantástico para Abraão ter a oportunidade de estar na companhia do Senhor Deus, ouvir o Senhor Deus fazendo promessas tremendas. É bem verdade que se a visita tivesse terminado com a primeira temática, a promessa de que o filho querido, Isaac, que ele viria, talvez a visita teria parado por aí num tom maravilhosamente revelador e ao mesmo tempo positivo. Mas havia mais um detalhe que o Senhor Deus ainda queria conversar com o Abraão. Os dois anjos seguiram seu caminho na direção de Sodoma e o Senhor Deus agora vai dizer: Abraão, como é que eu posso fazer alguma coisa sem antes compartilhar com você aquilo que eu pretendo fazer? E agora você percebe um momento no qual Deus vai abrir o coração para um homem. Sabe, é tremendo isso. Quando você pensa sobre o tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente, um relacionamento onde existe partilha, existe troca de informação e ao mesmo tempo de relacionamento, a gente pensa mais na gente. É natural você pensar, eu tenho um monte de coisa que eu preciso falar com Deus, que eu tenho que dizer para Ele, mas quando você olha para esse texto, você percebe Deus sentindo o desejo de compartilhar coisas conosco. O Adonai, como o próprio Abraão havia chamado o Senhor Deus, agora dizia: Abraão, quero abrir o coração para você, quero te contar uma coisa, tem uma novidade que eu quero compartilhar com você. Isso me coloca realmente extasiado. Entender que Deus quer conversar coisas com a gente, quer revelar coisas para a gente, quer falar coisas para nós que estão no coração dele. É exatamente no momento em que o Abraão ele vai parar tudo que ele está fazendo para poder estar na presença do Senhor. E aqui essa frase, a frase na presença do Senhor, que vai aparecer lá em Gênesis 18, verso 22, é interessante isso. O texto vai dizer: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ali na presença do Senhor. Essa é uma expressão idiomática no hebraico, que significa simplesmente Abraão permaneceu ali em oração com Deus. Isso aqui é uma coisa tremenda. O Senhor Deus ainda não tinha voltado para o céu, ele estava ali em pessoa. E o que vai acontecer agora, quando um está olhando para o outro, é um momento de oração. Oração é isso, é troca, é partilha. É um momento quando Deus se revela e nós temos a oportunidade de poder conversar com Ele. É isso que vai acontecer. É isso que tem lugar quando dois amigos se sentam para poder conversar. Com muito respeito, você percebe nitidamente o Abraão sendo muito respeitoso com o Senhor, mas ele vai dizer: Senhor, o Senhor acabou de me dizer que aqueles seus anjos que desceram para lá para Sodoma foram para lá para poder destruir aquelas cidades. Senhor, lá está o meu sobrinho, está a esposa dele, está os filhos dele. Senhor, meu sobrinho fez escolhas erradas, mas continua sendo meu sobrinho, eu continuo amando esse menino. Eu não posso abrir mão dele. Senhor, me deixa falar. Se tiver 50 pessoas justas nessa cidade, o Senhor pode poupar essa cidade inteira. Eu sei que o pessoal lá é mau, que o pessoal lá é pecador mesmo, que o pessoal lá é um perigo para si mesmo e para os outros, mas se tiver 50 pessoas boas lá, 50 pessoas que ainda acreditam no Senhor, o Senhor pouparia a cidade por amor dos 50? E ele começa negociando com 50 para chegar até 10. E você percebe Deus agora dizendo para o Abraão: Abraão, a gente pensa igual. É por amor dos meus filhos, por amor daqueles por quem eu tenho trabalhado para poder salvar, que eu tenho existido, que eu tenho canalizado os recursos do céu. Se você está interessado em salvar uma cidade toda, pensa em mim. Quando você olha para a Bíblia, você percebe um outro momento no qual uma outra cidade foi colocada também em questão, a cidade de Nínive, lá naquela região da planície de Sinear. Nínive
ficava também na planície de Sinear, próximo de Babilônia, próximo de Ur dos Caldeus. Estava também a grande cidade de Nínive, uma cidade sanguinária, uma cidade que, a semelhança de Sodoma, era uma cidade que merecia também ser destruída. E Deus manda para lá um profeta dizendo: vai lá e avisa para eles que em 40 dias eu vou destruir a cidade toda. O Jonas, ele primeiro se recusa a ir. Você percebe aqui a diferença de relacionamento entre Deus e o ser humano, na perspectiva de Jonas com Deus e na perspectiva do Abraão com Deus. O Abraão, ele vai olhar para o Senhor e vai dizer: Senhor, eu sei que você ama aquela gente. Eu quero te pedir, salva esse povo, dá um pouco mais de graça, dá um pouco mais de tempo para eles. Jonas, ele vai ficar furioso, porque quando ele leva a mensagem da parte de Deus e as pessoas se arrependem, ele queria que eles morressem. Você percebe aqui o contraste? É interessante que quando você vê essa história do Jonas com o Senhor Deus e a cidade de Nínive, você descobre que essa situação o ajudou a conhecer ainda mais a Deus e a se colocar nas mãos do Senhor. Nesse momento, o Abraão, ele está dizendo para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor ama essa gente. Abraão, ele vai negociar com o Senhor Deus por vidas. O que realmente é importante para a tua história? Abraão podia simplesmente dizer: Senhor, é uma notícia ruim, triste mesmo, Senhor, mas eu estou pensando em Isaac que vai estar chegando. O Abraão, ele coloca em segundo plano os seus próprios interesses para negociar com Deus, para poder pleitear diante de Deus por pessoas. Quando a gente olha para as pessoas que estão em torno da nossa casa, na nossa cidade, e a gente percebe tanta coisa ruim acontecer, a gente tem o mesmo interesse pelas pessoas que o Abraão tinha? Isso tem que fazer com que a gente pare para pensar. Enquanto isso, lá embaixo na cidade de Sodoma, há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos que realmente me colocou pensando. Olha o que a Senhora White vai dizer no livro Patriarcas e Profetas, na página 125. Ela diz assim: e agora a última noite de Sodoma estava se aproximando. As nuvens da vingança já lançavam sombra sobre a cidade condenada. No entanto, o povo não percebeu. Enquanto os anjos se aproximavam em sua missão de destruição, as pessoas sonhavam com prosperidade e prazer. O último dia foi como todos os outros, tendo chegado e logo ido embora. A tarde caía sobre cenas de encanto e segurança. Uma paisagem de beleza incomparável era banhada pelos raios do sol poente. O frescor da tarde havia atraído para fora de casa os habitantes da cidade, e as multidões, em busca de divertimento, passavam de um lado para o outro, preocupadas com os prazeres daquele momento. Mas o dia da destruição havia chegado. Não é assim que a gente vê as pessoas no nosso mundo? Dia após dia amanhece, termina, sol nasce, o sol se põe. As pessoas preocupadas exclusivamente em viver como o pessoal de Sodoma vivia. Vivendo, tendo como base o humanismo. É o que eu quero, são as coisas que são importantes para mim. O último dia tinha chegado e eles não se aperceberam. Nem mesmo Ló e sua família. O que me chama a atenção nesse texto é que o Abraão tinha negociado para que, se tivesse 10 pessoas, a cidade toda ia ser poupada. E nem isso aconteceu, porque nem a família do Ló quis sair de lá. Sai a sua esposa, as 2 filhas junto com ele, ainda de arrasto, mas a esposa ainda olha para trás, mostrando que o coração dela estava na cidade. Ló e suas 2 filhas saem dali daquela cidade. E ainda você percebe pelas próprias atitudes que elas vão tomar pouco tempo depois, cometendo incesto com o próprio pai, vão demonstrar que o coração delas estava lá na cidade também, porque o estilo de vida que elas estavam abraçando era o estilo de vida de Sodoma. Acontece um processo de inversão ali naquele lugar. Quando você vai para Gênesis capítulo 13, verso 10, o texto diz que Ló, quando olha para aquela planície, ele diz: era como a planície do Senhor, era como o jardim do Éden. Quando o juízo de Deus cai sobre aquela planície, há uma inversão. Ela se torna um lugar ermo, um lugar desértico, um lugar terrível. Algumas pessoas creem que provavelmente aquela região onde hoje se encontra o Mar Morto, uma região extremamente seca, uma das mais secas do planeta, tenham sido anteriormente a planície descrita aqui no texto como a planície onde estava a cidade de Sodoma.
um dos lugares mais vivos do planeta, ao lugar onde hoje o Mar Morto é chamado assim porque nada sobrevive àquelas águas. Uma quantidade tremenda de sal e de enxofre que tem ali naquela região. Quando você pensa sobre isso, você vê, o último dia chegou para aquelas pessoas, eles nem sequer se aperceberam. Abraão orava a Deus ainda, quando ao amanhecer do dia, o juízo veio sobre a cidade. Quanto tempo mais nós temos para poder viver aqui nesse planeta? Quanto tempo mais nós temos para encarar esse mundo de dor, de sofrimento, de pecado, de rebelião? Não sei. Mas qual tem sido a nossa postura em relação àqueles que estão perecendo à nossa volta? Que tipo de preocupação temos nós, conosco mesmos ou com aqueles que estão à nossa volta? O Abraão, apesar de distante, se preocupava com as pessoas daquela cidade impenitente. Ló estava no meio da cidade, mas não se preocupava tanto quanto o Abraão lá distante. Que tipo de sentimento, que tipo de postura Deus espera de nós nesse tempo em que os juízos de Deus estão para cair sobre esse mundo impenitente? Eu gostaria de pedir a Deus para que me desse mais amor pelas pessoas que estão à nossa volta. Não porque as pessoas mereçam ser amadas, mas porque quando estamos na presença de Deus, o amor de Deus nos constrange, nos motiva a oferecer também amor para aqueles que estão à nossa volta. Vamos orar pedindo a Ele para que essa seja a nossa realidade. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que quando sentimos esse amor, demonstraremos também amor para aqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos a ter a mesma experiência do Abraão, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?